Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Papo Chave, um podcast que a Projeto Imóveis está criando. Hoje estamos aqui eu, a Aline, a Bruna, para contar um pouquinho sobre os bastidores da Projeta, como a Projeta chegou até aqui, rumando ao seu 14º aniversário. E vamos contar para vocês, bater um papo descontraído aqui, do porquê que a gente está no mercado imobiliário, porquê que a gente é apaixonado pelo mercado imobiliário e o que nos fez entrar no mercado imobiliário lá no ano de 2009, quando eu e a Aline começamos, né, a nossa primeira empresa, na época como correspondentes bancários, para fazer financiamentos habitacionais. E aí, atrás dessa necessidade que a gente via das pessoas de ter um bom atendimento na parte de vendas, é que nos surgiu a ideia de, então, a gente também ter uma imobiliária. Porque a gente olhava para o mercado e via a deficiência do atendimento imobiliário, como as pessoas ficavam sozinhas, mesmo tendo comprado, às vezes, com um corretor, correndo atrás de documentação, correndo atrás de tentar resolver os seus problemas, porque elas não tinham uma assessoria justa para fazer aquilo. E aí eu e a Aline, a gente percebendo, fazendo ali, a gente chegou a fazer, podemos dizer, milhares de financiamentos habitacionais, né? Foi muitos financiamentos habitacionais, acho que passou de 2.500 famílias que a gente ajudou, fazendo financiamento habitacional no percurso da nossa empresa quando a gente era correspondente bancário. Então a gente atendeu muita gente. E atrás disso a gente via muita deficiência do mercado imobiliário, e aí a gente se olhou um dia e eu disse, cara, eu acho que é um bom mercado. Eu já fazia investimentos imobiliários antes, já comprava, já vendia, mas nunca me imaginava um corretor de imóveis. Tanto que a primeira corretora, antes da Projeta mesmo chegar na nossa mente, foi a Aline. Ela foi quem tirou o primeiro, Cresci, e a gente começou a trabalhar de dentro do correspondente alguns imóveis, alguns clientes. Começamos a atender algumas pessoas que chegavam com a necessidade de uma assessoria imobiliária. Então, naquele momento, a gente decidiu então que a Aline tirasse o Cresci, e aí a gente começou a sonhar então em ter a nossa imobiliária. Isso foi lá no ano de 2010. E em 2011, então, a gente começou a projetar a Projeta. E assim tudo começou, né? Vou deixar tu contar um pouquinho. É um prazer estar aqui, né, me apresentar, Aline Girardi. Eu já venho de um histórico, já trabalhava numa imobiliária quando eu conheci o Stefano, só que nunca no setor de vendas. Eu atuei em locações, em administração de condomínios, e quando a gente se conheceu, surgiu a oportunidade de abrir um correspondente bancário Caixa. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a área de financiamento imobiliário. Naquela época, ser um correspondente bancário também era algo novo na nossa região. A gente trabalhava muito forte na região de Igrejinha e de Taquara, porque nós somos o primeiro correspondente bancário que foi aberto na região. Então, fomos pioneiras junto, na época, com a gerente da Caixa, Ângela Mertes, a criar essa profissão, criar um escritório específico para assessorar o banco com os financiamentos e com os demais produtos que naquela época a Caixa oferecia. E na época eu era correspondente do Santander, então eu já vinha com um know-how de correspondência bancária muito forte. E aí a parte habitacional eu também nunca tinha trabalhado. E junto na equipe da Ângela tinha a Carmen Farias, né? E a Carmen foi uma professora para a Aline, assim. Ela tornou a gente peritos em financiamento habitacional e em mercado imobiliário, porque a gente tinha que entender muito do mercado imobiliário para conseguir encaixar os financiamentos. Tudo era muito novo para todo mundo. Eu lembro que os primeiros atendimentos, eles eram assim, ó, o cliente vinha para pegar as informações e eu dizia assim, olha, eu ainda não sei o que te responder, mas vamos anotar todas as dúvidas, tudo que tu precisa saber referente ao teu financiamento. Sim. Eu vou ao banco, vou me informar e te dou o retorno. Então, vários momentos, durante os primeiros meses, eu tinha que pegar as informações, corria para a agência, a Carmen me explicava. Este processo trabalha dessa forma, esse cliente tem que apresentar tais documentos, esse tipo de renda exige esse tipo de documentação. E a gente juntas conseguiu ir montando um atendimento, um fluxo de atendimento. Depois foi melhorando o sistema bancário, a Caixa depois criou um próprio sistema, que deu mais liberdade, mais acesso aos correspondentes, mas nós somos bem pioneiros na região. Tanto que quando a Caixa digitalizou, isso tudo era manual, tá? Tudo manual. Era tudo manual. Nós pegávamos os documentos das pessoas, não existia nenhum CAM-scan no celular para te digitalizar. Sim. Então tudo era manual, era xerox ainda naquela época, enfim. E a gente pegava toda essa documentação, criava, era planilhas, era infindáveis documentações que tinham que se preencher, todas manuais, levar para o banco ter o sistema
para cadastrar aquilo tudo e transformar aquilo, então, numa aprovação de crédito para posteriormente juntar o imóvel que o cara estava comprando para concluir uma paz para te fazer um financiamento. Então era normal e habitual um financiamento imobiliário às vezes levar meio ano. A gente é dessa época. Então o que acontece? Depois o banco ele gerou a digitalização de documentos. Nós de novo fomos pioneiros. Fomos a primeira correspondente da Caixa no Rio Grande do Sul a fazer documentos digitalizados. Então nós tínhamos o sistema e a gente entrava no acesso do banco e a gente já aprovava os clientes. Hoje isso é usual, é normal. Sim, tu chega em qualquer correspondente com teus documentos, o cara pode aprovar na hora, né? Mas na época estava sendo montado esse sistema todo. Então a gente passou por tudo isso, e ali eu acho que no ano de 2015, 2016, a gente já estava com a Projeto operando, já estava com um sistema de venda legal, e a Caixa ela começou a nos deixar muito carente de informações para com o nosso cliente. Então a gente ficava muito com a bomba na mão, assim. Aí foi o momento que a gente se olhou e disse, cara, a gente não vai mais ser correspondente bancário, porque aquilo que a gente sempre se propôs em trazer qualidade de atendimento para os nossos clientes, nós não estamos conseguindo mais dar como correspondente. Porque a gente depende de gente que não está mais fornecendo informação para nós. Então a gente deixava as pessoas penduradas, deixava as pessoas chateadas com a gente, e era coisas que fugiam a nossa alçada, né? A gente não tinha como garantir aquilo. Sim, que não dependia só de vocês, dependia de um terceiro, dependia de sistema, dependia de um monte de coisa que travava, daí eles estavam com a TI em cima daquilo e aquilo não rodava. Então a gente ali naquele momento decidiu, não seremos mais correspondente bancário e vamos se focar somente na operação de compra e venda de imóveis. E aí foi isso que a Projeta fez. No ano de 2017, a gente começou a entender que o mercado estava se digitalizando na parte imobiliária, em fazer vídeos, em aparecer no YouTube, em fazer propagandas de ads. Naquela época isso era tudo muito novo, mas a gente sempre teve esse foco assim em olhar o que tem de diferente no mercado e tentar trazer para dentro do mercado imobiliário. E aí a gente se olhou naquele momento, a gente não sabia como fazer, e a gente começou a correr atrás, né? Ir atrás de curso, ir atrás de eventos, ir para São Paulo, começar a participar de Conecta Imóvel, começar a participar de coisas que eram mais disruptivas naquele momento para o mercado imobiliário, para tentar agregar para o nosso público, né? Ô Stefano, e esse mercado imobiliário de Igrejinha? Porque eu vejo Gramado, eu trabalho Gramado, mas imaginar o mercado imobiliário de Igrejinha, para mim, assim, é difícil. Porque a gente pensa, mas quem compra imóvel em Igrejinha? Como que são as vendas em Igrejinha? Sim. Quem é o cliente de Igrejinha? Né? E aí tu disse, Bruna, a gente lá em Igrejinha, nós somos referência, o projeto é referência em lançamentos e lá embaixo tem mais imobiliárias, tinha mais imobiliárias. Quando vocês começaram lá em Igrejinha, vocês foram os primeiros também no ramo imobiliário, não? Não. A gente começou em Taquara, na verdade, a nossa imobiliária. Porque o correspondente ele era em Taquara, depois o correspondente ele foi para a Igrejinha também, chegou a participar um tempo quando a Ângela foi gerente em Nova Hartz, a gente foi junto com ela para dar um apoio, ficamos lá acho que por meio ano, 10 meses, né? Demos o apoio que ela precisava de correspondente e voltamos. Mas a imobiliária, na realidade, ela começou em Taquara, ela ficou em Taquara até 2020, somente em Taquara. 2020, pela gente ter um histórico de ser campeões em venda em lançamentos, a gente foi convidado pelo Tiburcio Grins, pelo Guto, para montar a imobiliária dentro da Lesblau, porque eles teriam um lançamento de um empreendimento deles, junto em parceria com a Olimóveis, e eles queriam que nós fizéssemos à frente disso. Então, na época, a gente montou a imobiliária, então, dentro da Lesblau, e conseguimos entender que os nossos clientes, mesmo de Taquara, eles preferiam ser atendidos na sede da Lesblau e não mais em Taquara. Porque é um lugar aprazível, com estacionamento, o pessoal gosta de ir ali. Então a gente acabou decidindo por manter somente a unidade do Alesblau para atender a região de Igrejinha e Taquara. E dentro do nosso planejamento, quando a gente começou a botar o planejamento do marketing digital e de tudo para dentro de casa, a gente sempre planejava Gramado. Gramado sempre estava dentro da nossa visão, porque a gente entendia que o que a gente fazia na parte digital, na época nem Gramado fazia. Tá entendendo? Entendi. Só que a gente queria vir para cá, mas não tinha ainda os acessos, não conhecia as pessoas corretas e tal, para poder estar aqui. Então a gente criou o nosso planejamento. 2025 nós vamos para Gramado. No meio desse caminho, através dos lançamentos imobiliários que a gente fazia, que a gente tinha bastante êxito e era reconhecido por isso, acabou vindo para a Igrejinha um investidor de Gramado, tá? Que ele ia montar um loteamento em Rolante.
E ele me convidou para fazer a parte comercial para ele. E aí, naquele momento, junto com ele, estava um engenheiro aqui de Gramado, que é o Luiz Alberto Oaigen Bazan, e o Luiz Alberto ia lançar um prédio aqui. E aí ele me propôs, ele entendeu como a gente funcionava, e ele disse, cara, tu não tocaria para mim a parte comercial do meu prédio? Daí eu disse, o apelido dele é Betinho, então eu conheço ele por Betinho, né? Eu disse, Betinho, eu acho que é uma troca legal, porque eu tenho uma visão para Gramado, então deixa eu ir tocar para ti o teu empreendimento, para mim conhecer o mercado, tá por dentro, ver como é que é. E depois de conhecer tudo que eu vi aqui, a gente acabou até antecipando a vinda da imobiliária para Gramado. Então a gente montou a imobiliária aqui em 2023. Ela era para estar acontecendo esse ano. Aí nesse caminho de estar representando o prédio do Betinho, eu te conheci, né, Bruno? Sim. Tu trabalhava em outra imobiliária, enfim, antes de vir compor a equipe aqui da Projeto. Sim, eu lembro, olha como isso é engraçado, eu lembro de quando eu conheci o Stefano, que ele foi lá visitar a imobiliária para levar o produto, então, do Betinho, e nos convidou para ir conhecer o prédio. E eu lembro que eu fui conhecer o São Marcos, e quando eu entrei no apartamento, o que mais me chamou a atenção foi que tinha a tecnologia do óculos, que era aquela imersão, colocava o óculos e enxergava aquele apartamento todo mobiliado, mas era diferente, era uma realidade diferente daquele óculos que todo mundo colocava. E aí eu coloquei o óculos e eu cheguei na sala, porque quando eu olhei o apartamento ele era menor, né? E aí eu disse, a cama não cabe nesse quarto aqui, o sofá não cabe nessa sala. E o Stefano disse, cabe, e eu vou te mostrar que cabe. Quando eu botei o óculos, eu realmente... A televisão, o sofá, a mesa de centro. Quando eu encostei na parede, era a parede mesmo. Quando eu encostei na janela, era a janela mesmo. Aí eu cheguei na parte da cozinha, o Stefano disse, liga a água, abre a torneira. Quando eu abri a torneira, começou a sair água. Aí disse, agora vai no fogão, acende o fogão. Aí tinha aquela chaleira com aquela chama. Eu falei, Stefano, eu tô encantada com esse... E aí foi quando a gente se conheceu e a gente, enfim, começamos a falar mais sobre isso. Mas foi porque ele trouxe uma realidade que eu não conhecia, né? Algo que eu achei muito interessante. E aí acabou que a imobiliária onde eu estava fechou a imobiliária. E aí acho que a Ana trabalhava contigo, né? A Ana trabalhava contigo e aí eu disse, Ana, a imobiliária... Comecei a ligar então pro pessoal do comercial para dizer, olha, a imobiliária fechou, não tem mais, então, né, tu vai ligar, não vai mais ninguém atender, não tem mais aquela coisa. E a Ana disse assim, o que tu vai fazer agora? Eu disse, acho que eu vou voltar pro mercado como, né, sozinha, enfim, aquela coisa toda. E aí, nisso, o Stefano, já com essa ideia de abrir a imobiliária em Gramado, me chamou para um café. E aí, nesse café, a gente começou a conversar e... Deu certo, né, Stefano? A tua ideia, eu já estava sozinha no mercado. Então a gente começou, a Bruna, tu tá aqui desde novembro de 23, acho que é, né? Novembro de 23. Isso. Então, assim, o que eu vejo, assim, falando um pouco da Projeto, assim, falando um pouco mais de bastidores, assim, pro pessoal que tá nos vendo também entender, né? Sim. A gente sempre teve um propósito. As coisas nunca aconteceram porque, tipo, a vida nos levou até lá. A gente sempre teve um propósito de entender aonde a gente queria estar. Então, a Projeto, ela continua tendo um propósito. Sim. Entendendo onde é que ela vai querer ir. E eu acho que isso acaba com que a gente faça também com que boas pessoas queiram agregar o nosso time. Entendeu? E a questão da tecnologia que tu mencionou também foi um propósito da Projeto. É uma tecnologia que não existia. Eu propus isso para um cara que é TI, que é um amigaço meu de infância, que inclusive é nosso compadre, né, Aline? Eu não falei no início do podcast, mas eu e a Aline, a gente é um casal, né? A gente é casados desde 2009 já. E a gente propôs para o nosso compadre, então, que a gente criasse uma tecnologia diferente para ser disruptiva para o mercado imobiliário. E o prédio do Betinho foi, digamos, o nosso laboratório. Foi aonde... Projeto piloto. Foi o projeto piloto, foi aonde a gente conseguiu testar. Se eu não me engano, foi 189 corretores e mais alguns clientes. Foi mais de 200 pessoas que eu botei naquela laje do apartamento 204. Que provaram o óculos. Que provaram o óculos e iam me dando feedbacks do óculos. Me dizendo, cara, isso aqui eu amei, isso aqui eu acho que podia ser diferente.
e aí eu ia levando para casa, levava para o Juliano e o Juliano ia desenvolvendo e melhorando. Então, disso nasceu uma outra empresa que a gente tem, que é a Insider Tech Brasil. E a Insider, ela nasceu 2 anos e meio após o início dos testes. Porque a gente queria ver se realmente a gente tinha um produto de relevância para levar para o mercado. Sim. Então, o foco da projeto ele sempre foi esse, trazer tecnologias, trazer coisas disruptivas, conseguir melhorar a experiência do cliente para a compra que ele está querendo fazer. E a Insider nada mais é do que isso, porque a gente como corretor vende planta. Sim. Né? E tu poder mostrar a planta 3 anos antes dela ficar pronta, exatamente como ela vai ser para o teu cliente, o cara olhar da janela para fora e ver exatamente a imagem que ele vai ver de dentro do apartamento dele, poder andar no apartamento dele, provar o apartamento dele, renderizar nas cores que ele mais gosta, piso, azulejos, mármore, mobília, isso faz a diferença tanto para o cliente enxergar aquilo que ele está comprando, quanto para ele tomar a decisão mais rápida, né, de fazer a aquisição dele, porque ele consegue visualizar. E a maioria de nós, a gente é visual, né? Não, e quando a gente fala do óculos, para todo mundo, né, aqui em Gramado. Não, eu já sei, já conheço, já sei como é que é. Não, eu já sei, eu já botei, já sei como é que é. Porque era aquela imersão do óculos, aquela coisa... É que existe uma diferença. Que não era, sabe? E esse tu caminha, e se eu botar uma poltrona, eu vou sentar como se eu estivesse sentando na poltrona do apartamento, ou na cama do apartamento, e quando tu toca, é tudo. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonada. Eu disse, Stefano, amei essa tecnologia, foi sensacional, né? E isso que naquela época que tu provou, ela era bem inferior ao que é hoje. Era alguns degraus abaixo do que é hoje. Sim. E como nada é por acaso, né? O Diego agora não tá aqui no podcast, porque tá lá em atendimento, enfim. E eu, quando tava conversando com o Stefano, eu tinha um incorporador que precisava de um comercial. Só que o Stefano, com a Projeta agora em Gramado no começo, ele não podia abraçar esse comercial sozinho, né? Não tinha abraço. Eu, como corretora, nós conversando, e aí eu disse, Stefano, o Diego Luz. Porque o Diego Luz saiu da Urbinc, tá no mercado, um excelente comercial. Vamos ligar pro Diego e vamos ver qual é a ideia do Diego. E o Stefano, claro, o Diego, né? Foi aquela coisa foi muito rápido, né? O Diego. E aí o Stefano ligou pro Diego e o Diego tava num momento que encaixava com o que a gente precisava, né? Exatamente. E aí o Diego veio compor a equipe. Mas assim, mas porque o incorporador que falou ali, eu falei o nome Diego, o Stefano disse é o Diego e o Diego veio. Então assim, nada foi por acaso, né? Então eu acho que a gente acaba com esse movimento que a gente faz, e eu acho que principalmente com a cultura que a gente tem de querer sempre ser o mais transparente possível. Com todo mundo que está em volta de nós. Isso, por um lado, para a empresa é bom. Por outro lado, a gente sabe que alguns negócios a gente perde pela transparência. A gente sabe que é assim que funciona. Mas é uma linha que a gente adotou, né? De fazer negócio com quem realmente quer transparência, quer clareza das coisas, né? Mesmo que às vezes esse negócio não aconteça agora, ele aconteça mais para frente. E a gente acaba agregando pessoas iguais a nós. Que nem nós tava falando, antes de começar, que o Diego estava aqui ainda, que a gente tava falando dessa transparência. Quando o cliente liga e diz assim, achei tal produto, achei isso, a gente fala tanto a verdade pro cliente do que a gente pensa sobre o produto para ver se realmente é aquilo, que às vezes a gente acaba até dizendo assim, vai por outro caminho, segue outro caminho, né? O cliente já vem com uma ideia, porque realmente a gente quer pro cliente, a gente atende um cliente hoje pensando que ele vai ser nosso cliente daqui 3, 4, 5, 6 anos. Exatamente. Então a gente tem o histórico de eu quero esse cliente comigo para os próximos 6 anos. Então eu preciso cuidar desse meu cliente no que eu vou ofertar para ele, porque eu não quero uma incomodação para mim daqui 6 anos, né? Exatamente. Eu quero um cliente que daqui 6 anos compre comigo novamente,
né? Então, essa nossa sinceridade, às vezes a gente perde o cliente, né? Mas quando a gente ganha, o cliente é nosso. Exato. É uma visão de médio e longo prazo sempre, né? O mercado imobiliário, acho que quem se dispõe a investir no mercado imobiliário, diferente de outros tipos de investimento, eu acho que por isso que a gente sempre investiu, né, ali no mercado imobiliário e nunca em outras plataformas, porque a gente sempre acreditou no médio e longo prazo, a gente sempre se programou para o médio e longo prazo e nunca para o curto. Nunca fui, a gente não é imediatista nas coisas. E o mercado imobiliário, ele precisa de pessoas que não sejam imediatistas. O cara que é imediatista, que quer comprar agora para vender amanhã, de repente o mercado imobiliário não seja o melhor caminho para o investimento dele. Entendeu? E a gente acredita muito e sempre apostou no mercado imobiliário, e desde antes da gente ter a Projeta, eu já apostava no mercado imobiliário, justamente por essa visão de médio e longo prazo. Eu desconheço pessoas a médio e longo prazo que perderam dinheiro com imóveis. Desconheço. Eu conheço várias pessoas que perderam dinheiro de várias outras maneiras. Mas com imóveis, não. Quem eu conheço que perdeu dinheiro com imóvel, sempre é aquela pessoa que comprou com um dinheiro que daqui a pouco era um dinheiro de giro, acreditando em alguém que provavelmente vendeu para ela, dizendo, não, compra que eu já revendo para ti aqui. E essa revenda não aconteceu, e ela teve que torrar o imóvel dela, teve uma experiência ruim com o mercado pela visão imediatista. Agora, se a visão for de médio e longo prazo, eu não conheço ninguém que tenha perdido dinheiro ou que não tenha saído satisfeito na outra ponta. O que no mercado imobiliário que eu vejo, assim, para não errar, é localização. Ponto. Óbvio, se tiver uma localização maravilhosa, com um produto ruim, também é ruim, né? E aí eu acho que vai muito da assessoria, do cara estar assessorado por alguém que realmente entenda aquilo que está falando, né? E eu acho que quando a Projeta ela pensou em Gramado, né, Aline, lá em 2018, 2019, que a gente falava, e vários corretores lá de baixo, tu me perguntou antes de quantas imobiliárias tem e tal. Porque é um mercado que eu não... Cara, é um mercado que vários corretores, eles enxergam como um mercado maravilhoso. Gramado. Quem não quer vir trabalhar numa cidade charmosa, numa cidade bonita, numa cidade que praticamente tudo que tu vai filmar, tu não precisa te preocupar com o que tá no entorno, porque tudo vai ser bonito pro vídeo. Né? Tudo é lindo. Tudo é lindo. Então, todo mundo quer, mas todo mundo tem a consciência de que Gramado não é aventura. Diferente de vários mercados de investimento que a gente vê. Gramado não é aventura. Gramado ele é um mercado sólido, gente. Então, a gente não queria vir pra cá por vir, para aventurar em Gramado. A gente precisava de solidez. Sempre dizia pra Aline, pra gente ir pra Gramado, a gente vai montar um negócio, vai escalar um negócio, mas vai somente abrir e começar a funcionar quando a gente conseguir escalar um time. Um time legal, um time com coerência com aquilo que a gente quer. E aí tu veio a compor o time. Gramadense de berço, conhece Gramado como a palma da mão, as pessoas te conhecem. Uma pessoa querida que tem trânsito e principalmente tem a mesma cultura de transparência que a gente tem. Entendeu? Uma pessoa íntegra. Então, essa é a proposta que a Projeta leva, sempre para onde ela quer ir. A gente tem outras visões, quer participar, às vezes, de outros mercados, mas sempre com esse timbre. Não adianta eu ir para algum lugar para fazer aventura. Eu quero ir para um lugar para ser sólido, que é aquilo que a gente sempre se propôs a fazer. Entendeu? Ter solidez e tocar os negócios da melhor maneira possível, sempre com uma visão de médio e longo prazo. Eu lembro que quando a gente foi ter essa tomada de decisão, de dar esse passo importante de vir para cá, a gente criou conexão com o investidor lá da nossa região, que fez um loteamento e precisava de um apoio para vender alguns lotes. Nos procurou, a gente fez um trabalho muito bom na época lá. Ele estava bem trancado com o loteamento dele. Ele estava com o loteamento com poucas vendas, e na época a gente também fazia obras. Foi um período que a gente construiu achou bastante. Necessário para atender demanda de produto que não tinha disponível para as pessoas, e um momento de também adquirir mais experiência dentro do mercado imobiliário. Então, passa por ser correspondente bancário, por corretor, por construtor, daí tu consegue ser mais completo quando tu vai atender esse cliente. E ele fez uma pergunta, ele disse, vocês fazem um trabalho com muita excelência em Taquara e em Igrejinha. Agora para e pensa, daqui 10 anos, aonde vocês querem estar? Por que tu não inicia esse teu trabalho numa região da Serra? Tu te imagina em Igrejinha, em Taquara, daqui 10 anos, ou em Gramado, em Canela, onde tu pode estar em 10 anos? Ele falou Foi assim, um incentivo pra gente também, né? O 0 mais 10. Ele disse, tá, beleza, tu vai começar em Gramado, tu vai começar no 0.
Mas o 0 mais 10 anos em Gramado, ou tu pegar onde tu tá hoje, Porque em levou 10 Taquara, anos, né? mais 10 anos, quanto tu acha de VGV? Não que tu precise largar uma região para tocar a outra, não é isso. Mas quanto tu acha de VGV agregado pro teu negócio que tu vai conseguir? Porque Gramado, querendo ou não, aqui a gente atende o Brasil, Sim. que dirá o mundo, né? Tem Sim. pessoas de fora do Sim. mundo que vêm comprar com a gente. Sim. Mas Igrejinha não, né? É uma região maravilhosa, mas é um atendimento, tu até me perguntou antes, Bruno, ele é um atendimento mais de necessidade. Pra quem é que a gente vende tanto? E Igrejinha vende bem pra caramba, Taquara também. É, porque vocês, quando vocês pegam lançamento, pelas histórias que tu me contou, quando tu pega um lançamento, quando vocês pegavam um lançamento, ou quando vocês pegam um lançamento lá em Igrejinha, vocês vendem rapidamente um número... É que se tu parar pra pensar comigo, quem é que compra Igrejinha? Quem mora lá, Quem mora lá? tá? Aí o que que acontece? A cidade, ela é uma cidade jovem ainda. Sim. Ela é uma cidade em crescimento, com, graças a Deus, bastante mão de obra ativa, a gente tem muito pouco desemprego lá. O nosso PIB per capita da cidade de Igrejinha, ele é bem superior a várias cidades da região. E o que que acontece? As pessoas crescem. Nós temos um casal de filhos. Hoje eles têm 12 e 10, tá? Mas essas crianças, daqui a 10 anos, eles vão ter 22. É isso. E hoje tem as crianças que estão saindo da casa dos pais, que estão acima de 18, 20, 22, e que daqui a pouco querem tocar suas próprias vidas, querem criar suas famílias. Para algum lugar elas têm que ir. Daí tu vai me dizer, pá, mas essa galera já tem renda para comprar? Às vezes ela não tem, às vezes o pai ajuda, mas muitas vezes o investidor compra para alugar para eles. Então ele é um mercado que necessariamente tem uma demanda crescente de investimento imobiliário. Então sempre vai ter. Os caras falam, mas como é que lançam tanto prédio lá e sempre vende tudo? E sempre vende tudo. E sempre vende Sempre vende bem. Por quê? Por causa disso. O investidor que está antenado no mercado já vê que ele vai ter uma boa percepção na alocação. Sim. E os aluguéis lá, eles têm um valor agregado um pouquinho a mais do que a gente entende na região ali e realmente aluga. O pessoal paga aluguéis bons porque às vezes não tem ainda a condição de compra. Entendeu? E é um mercado seguro, né? E é um mercado muito seguro. A gente tem poucas incorporadoras, mas Boas. incorporadoras de peso, Sim. boas, que entregam os Exatamente. produtos de qualidade, que tu não tem aquela desconfiança do será que vai entregar, será que eu devo comprar, será que vai valorizar? Sim. Tanto que vocês vendem tão bem lá que teve um incorporador que vocês a Igrejinha bateu uma meta. Né? Ah, sim, tu vai contar a história do QR Summit. Quem tem que contar é tu. Tá bom. Eu vou deixar tu contar essa história aí pra nós. Conta lá de 2019, Em 2018 eu estava, na verdade, fazendo um trabalho de corretora, passando por algumas ruas da cidade de Igrejinha, olhando algumas placas, vendo alguns imóveis para vender, aquele trabalho bem formiguinha mesmo, né? De estar na rua. E eu vi um empreendimento ficando pronto num bairro específico lá da Igrejinha e estacionei o carro. Aí desci, me apresentei e conheci o Rodrigo da BR Incorporadora. Aí a gente conversou, trocou algumas ideias, ele mostrou o produto que ele estava vendendo, nos deu a oportunidade na época de trabalhar a venda. E eu disse para ele, a gente tem nossa sede hoje atual em Taquara. Ele, eu tenho vontade de conhecer Taquara, de fazer algum movimento lá, algum empreendimento, mas não comecei as procuras. Então eu disse, não, vai lá na imobiliária, vamos tomar um café e conversar. Passou um tempo, ele foi, conheceu o Stefano, deu aquela conexão, entendeu, né, através que a gente sempre fala, tudo começa num cafezinho, e tudo começa mesmo num cafezinho. Verdade. Um encontro presencial, uma calma, online, tudo traz uma aproximação que o WhatsApp ou que uma mensagem deixa muito vago, né? Então, ele foi lá, a gente conversou, o Stefano entendeu o que ele queria, o que ele procurava, passou um bom período procurando e localizou o terreno certo. Terreno certo, com o proprietário certo, com a permuta certa, tudo deu ok. Então, na verdade, o Rodrigo da BR, tu que vendeu o terreno para ele fazer a incorporação. Do primeiro produto em Taquara, sim. Fomos nós que levamos eles pro primeiro empreendimento em Taquara. Eu vendi uma ideia para ele, não foi nenhum terreno. Foi uma ideia de projeto para Taquara. Eu sabia, na época, o que a gente tinha, digamos, de público represado. Para que tipo de produto.
Porque eu já trabalhava com indicadores. né? Porque nosso Entendeu? foco... Tu já sabia o que o mercado de Taquara precisava. Com indicadores. O né? nosso foco principal lá é o consumidor final, né? Daí tu consegue entender quais são as carências do consumidor, diferente do atendimento do investidor. É. E nasceu, então, o projeto, levou muito tempo para ficar pronto. No meio deste processo, o Rodrigo convidou o Stefano e mais alguns corretores para ir no Conecta Imob, acho que foi, né? 2018, evento em 2018. Lá eles assistiram uma palestra do Guilherme Machado, que naquela época ele estava explodindo assim na rede social muito forte, já naquela época falando de processos, da importância de ter os processos estabelecidos para conseguir aumentar as vendas. E o Rodrigo, num momento de felicidade, que eles estavam todos lá, conversou com o Stefano. Se vocês fizerem 10 vendas para mim em 30 dias, eu trago o Guilherme Machado para vocês, para palestrar. E o Stefano tá fechado. Ele vai treinar a tua equipe. Vai treinar a tua equipe. Deu, tá, beleza. Foi um estímulo. Imagina, naquela época, tu vê um player, né, uma pessoa de renome, assim, vir visitar a tua microimobiliária em Igrejinha, né, nossa. E a gente trabalhou, organizou, a gente fez um marketing muito grande para aquele lançamento. A gente foi meses trabalhando, coletando informações, entrevistando pessoas. A gente criou um desejo na rede social muito grande, deu uma valorização muito grande para o bairro Jardim do Prado. Na realidade, a gente valorizou o bairro e aumentou as vendas do bairro para lançar um produto. Para lançar um produto. Porque a gente vendeu a ideia do bairro e a proximidade que ele tem com um parque lá, que é maravilhoso. Que era onde ia sair o empreendimento, que na época era o Prado Residência. Exatamente. Quando foi lançado o Prado Residência, a gente criou uma estratégia para trabalhar os clientes e a gente entendeu que ia vender muito rápido. Então a gente tinha que ser muito ágil. Tá, mas e vocês conseguiram vender os 10 naqueles 30 dias? Que A gente vendeu 25. 25 em 40 dias. 21, desculpa. 25 foi o total. Que A gente depois vendeu teve mais 21 revenda. apartamentos em 45 dias. Mas nos primeiros 10 a gente fez em uma semana de venda. Eu fiz um evento na imobiliária e convidei os primeiros 10 compradores já. Com 6 dias de venda. A gente já tinha vendido os 10 e tinha ganho o Guilherme Machado. Já tinha ganho o Guilherme Machado. Só que daí o que acontece? Na época a gente estava com tanto trabalho, tanto serviço que não fazia sentido naquele momento nem para nós poder receber e nem... E daí o Rodrigo, sim, a gente foi deixando. Né? Aí volta e meia ele falava, te devo aquele curso. Tá, beleza. Uma hora dessa a gente faz. Aí nisso o Guilherme Machado saiu um pouco, ele meio que saiu um pouco de cena, né? Acho que ele ficou 1 ano ou 2 parado. E agora este ano eu comecei a ver de novo, que ele voltou forte, que os cursos dele estavam legal e tal. E aí eu peguei, e para nós era um momento que eu acho que ia fazer muito sentido a gente ter um gás novo, assim, uma situação nova para a empresa. Eu liguei pro Rodrigo. Eu digo, Rodrigo, chegou o momento de tu me pagar a tua dívida. Chegou da tua época de pagar aquilo que tu me deve. Exatamente. Dele, bora, irmão. Pago vamos com muito lá. gosto. Pago com muito gosto. Me diz o que tu quer, quantos vão ir. Eu digo, não, eu vou levar minha equipe inteira pro curso dele em São Paulo e tal, e a BR que vai pagar as entradas. Dele, não, bem tranquilo, cara, pode ir. Então a gente acabou ganhando. Estivemos lá, né? Estivemos todos nós lá. Presentes. Nós 3 estávamos. Estava a Natália do marketing foi com nós. Sim. A Juliana, que faz nosso atendimento, foi. O Diego, por um motivo pessoal, não pôde ir junto dessa vez. Mas acabamos tendo um treinamento maravilhoso, né? De 3 dias. Foi maravilhoso. Foi disruptivo, assim. A gente já planejou e mudou muita coisa depois do treinamento. E também contratamos, né, o Guilherme Machado para nos assessorar. A gente gostou tanto que agora ele vai passar a mentorar a imobiliária pelo próximo meio ano. A partir de julho, agora ele vai ficar até dezembro conosco aí. Sim. A gente sempre teve é intrínseco na gente, né? O desejo de estar avançando. Por mais que a gente trabalhe numa região pequena, a gente vem de uma região pequena que era Igrejinha, Taquara, e agora a gente está num potencial grande de venda que é Gramado. A gente sempre procurou, sabe, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode construir algo para impactar as pessoas positivamente. Então, acredito que a gente está, nesse momento, a Projeta está passando por uma transição. A gente veio da base, a gente começou vendendo financiamento, a gente começou vendendo Minha Casa Minha Vida. Tenho muito orgulho da nossa trajetória, porque a gente impactou e ajudou muitas famílias. De olhar pessoas conquistando imóveis, de pessoas que tinham até restrição no Serasa, que achavam que nem poderiam comprar uma casa. E conseguiram, sabe? Tu tá saindo de um imóvel, teve uma cena, eu lembro, que a gente entregou uma residência para Cláudia. A gente queria voltar a gente entregou, finalizou, da Stephanie, a gente falou assim, tu não voltou pra gente tirar uma foto, vamos tirar uma foto com eles. E quando eu volto, eles estão na sala, eles levaram os 2 netos juntos pra entrega da casa, e eles estavam na sala, os 4 abraçados. Assim, numa corrente, redondo, um círculo assim, agradecendo, sabe?
Isso toca a gente, porque a gente entende que a gente conseguiu fazer parte da trajetória de muitas pessoas em muitos momentos. E hoje a gente está numa transição, trabalhando mais, focando mais no médio, no alto padrão, porque ao longo desses anos a gente foi criando uma conexão com esse público. E estando aqui, principalmente na Serra, estando em Gramado, a gente tá, como é que eu digo? A gente tá elevando aquele nível até para lá. Claro. Lá hoje a gente também foca mais na região da Igrejinha e de Taquara, que é atender um ticket mais médio alto padrão, né? E é louco isso, né? Porque a gente vende o sonho da pessoa, Sim. né? Porque tu imagina, para essa família era o sonho de ter a casa deles. Hoje, muita gente, o sonho deles é poder ter algo em Gramado, né? Então a gente vende isso, a gente... E isso que para nós é gratificante, assim, é tu ver a felicidade do cliente quando tu consegue o imóvel que é isso, aquela casa que a gente vendeu agora no Aspen. Olhamos Gramado inteiro. Todas as casas que tu imagina em Canela e em Gramado, dentro e fora de condomínio, eu conheço todas, porque eu mostrei todas para esse meu cliente, né? Sim. A gente mostrou tudo. E chegamos numa casa no Aspen que botou o pé na porta. Essa casa. E aí a gente começou a olhar e o cachorro deles enlouqueceu na frente da casa. E nós dizia, para. O cachorro, não sei o que aconteceu com esse cachorro. Não, o cachorro tava eufórico, do tipo assim, o cachorro tava eufórico. Aí parece que aquilo disse, gente, será que esse é um sinal que esse cachorro... Porque o cachorro nunca ficou tão feliz. Ele sempre foi visitar todas as casas, né? Por quê? Porque nós precisávamos de um espaço pro Golden, né? Nós precisava, ele é uma parte da família. Então, e a gente foi procurando. E quando a gente chegou, só que nenhuma casa ele fez aquele fiasco que ele fez na frente daquela casa do Aspen. Nossa, ele tava muito feliz. E aí eles olharam, é essa casa, sabe? Então, quando tu vê que o cliente procura, claro, eu não posso falar de outros corretores, né, que talvez tivessem desistido, nada vai agradar esse cliente, não, eu sabia o que eles queriam, só que a gente estava e a gente encontrou e foi muito rápido. Quando eles acharam o que eles realmente... E para mim foi gratificante, pro Diego, porque era um cliente nosso, né, é de ver a felicidade do tipo, é esse. E aí acho que mora a diferença também de tu entender que todo cliente, cada um tem a sua jornada de compra. Tem clientes que precisam de uma jornada mais longa, que precisam visualizar mais imóveis, que precisam... Pena que a gente não pode deixar os clientes, às vezes, experimentar os imóveis, né? Antes de comprar, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. E outros clientes, eles são mais objetivos, têm uma jornada mais curta. Então, o que é o corretor que pensa realmente na qualidade de mercado que ele tem que ter sempre com ele, é entender essa questão que cada cliente tem a sua jornada, não só pensar em venda. Sim. Na realidade, a gente não vende nada, a gente resolve coisa para as pessoas e através disso se torna uma venda, né? Então eu acredito muito que nós, inclusive, dentro da nossa jornada aqui na Projeta, vamos conseguir agora com a contratação e com a mentoria do Guilherme Machado. Junto com o Guilherme Machado, a gente também vai ter mentoria do Joel J, então acho que isso vai dar uma energia e uma qualidade também de atendimento muito maior do que aquela que a gente já se propõe a dar. E quem sabe em breve nós vamos fazer a diferença que a gente fez lá em Igrejinha, Taquara na época, também aqui em Gramado, né, Bruno? É a nossa filosofia, é a nossa visão, né? Vamos lá, né? Olha a diferença toda que a gente já fez aqui em Gramado. Porque esse mesmo cliente que teve uma jornada longa da casa, teve aquele cliente que na videochamada comprou um imóvel na planta, ele era de São Paulo, simplesmente nunca veio, comprou, tá lá com o produto, comprou porque era de uma empresa que a gente confia muito, né? Sim. E olha também tudo que a gente conseguiu fazer em 1 ano de Projeta aqui em Gramado, que foi o que a gente conseguiu no Mato Grosso. Também, né? Olha Essa questão da vinculação da tecnologia que a gente criou pela Projeta e que a gente vai estar embarcando cada vez mais isso para dentro dos produtos que a gente se propõe a atender, né, e que a gente escolhe para vender para os nossos clientes. A gente quer cada vez mais agregar essa experiência tecnológica para eles conseguirem entender e compreender aquilo que eles estão investindo conosco.
E o Mato Grosso foi um bom exemplo disso, né? A gente acabou levando uma incorporadora para o Mato Grosso, somente com a tecnologia dos óculos e uma planta baixa, e foi um sucesso, né? Foi. Entendeu? Então, a Projeta, dentro dessa visão de a médio e longo prazo, a gente tem muita coisa boa que a gente quer ir trazendo para cá e melhorando a experiência, né, dos corretores que trabalham aqui, melhorando a experiência dos clientes que vão ser atendidos, para que a gente possa cada vez mais trazer excelência para o mercado e poder fazer a diferença. Até a gente não pode agora no podcast falar, mas tem novidade semana que vem também em relação a isso. Semana que vem a gente vai estar indo fazer mais um evento, né? Que de novo a gente está levando um incorporador com tecnologia e tal. Então a gente também tem conseguido fazer a diferença pro incorporador, né? Eu mesmo acelerando as vendas deles trouxe e tal. a gamificação, essa tecnologia, essa experiência, ela trouxe um avanço de vendas para o incorporador, né? Sim. E vocês comentaram do Mato Grosso que vocês não levaram todas as plantas no óculos, na realidade virtual. E vocês tiveram sucesso em vendas exatamente nas plantas que estavam no óculos, né? Porque a realidade... O pessoal conseguia enxergar aquilo, né? A imersão, ela é tão real, né, que o cliente confiou e disse, não, se é essa vista que eu quero ter, essa planta que eu quero comprar. O Stefano lá botando óculos nos clientes e eu ali, né, conversando e já levando, né. E aí o cliente, assim, ele olhava, tu via a reação do cliente falando, quando ele olhava na janela, ele enxergava os carros passando e aí via que realmente é Gramado, né. É isso, é exatamente isso. Então, assim, não existia dúvida, porque era aquilo que ele estava vendo, tanto dentro quanto fora, né? Porque dentro tu enxerga o interno do apartamento, mas pela janela tu enxerga o que tu tá vendo. Se for na praia, tu enxerga o mar, aqui em Gramado tu enxerga Borges, ou enfim, tu enxerga tudo. Então, assim, ele não tinha dúvidas do que ele estava comprando, porque ele estava vendo tudo, é como se ele estivesse aqui, né? Então, assim, essa realidade do óculos, tu leva a cidade pro cliente, tu não precisa trazer o cliente para cá, porque não é sempre que o cliente pode vir. Não é sempre que o cliente consegue estar aqui, então a gente consegue levar Gramado até ele, né? E ele usando ali, tá resolvido, tu já mostrou para ele tudo que ele precisava e a gente foi até ele. Então esse diferencial que a Projeta tá fazendo desses eventos, dos incorporadores, de conseguir levar Gramado até as pessoas, entendeu? Gera um estímulo, né? É mais uma ferramenta para o cliente. É mais uma ferramenta que a gente tem. Porque, querendo ou não, o cliente, depois que ele olha, ele acaba tendo um estímulo a mais para querer pertencer àquele produto. Exato. E até como gancho, assim, de encerramento, assim, do papo-chave de hoje, né? Eu noto que cada vez mais o mercado, o cliente, ele quer ter essa sensação de pertencimento a algo. Às vezes, principalmente no público de alto padrão, não é só a busca por um imóvel lindo, um imóvel bonito, porque às vezes essas pessoas até já tiveram, ou têm isso, ou vivem isso no seu dia a dia. Mas essa busca por pertencimento a algo é que pode fazer a diferença no nosso mercado daqui para frente. Porque a gente entende que a gente está num mercado com taxa Selic alta, tudo isso que o mercado vê, a gente está entendendo e a gente consegue compreender também que através disso a gente consegue criar coisas hoje que dificilmente quando o mundo ele está girando no automático a gente para criar. Então o mercado imobiliário está vindo com muita novidade legal. O óculos é uma novidade que a gente está colocando. Sim, mas se tu for olhar para empreendimentos, tem empreendimentos disruptivos vindo aí. Sim. Com várias coisas que antes não eram feitas e que hoje estão sendo feitas. Justamente para agregar a experiência do usuário quando ele comprar. Né? Então, são estímulos que a gente vai levando para o mercado para que as pessoas queiram continuar comprando imóveis, mesmo com a taxa Selic estando mais alta. Entendeu? Sim. E outra coisa que eu acho que vale salientar é que nós estamos no melhor momento, né, Bruna e Aline, de fazer propostas. É o melhor momento de mercado hoje para o investidor fazer proposta de compra. Então, esse também é um gancho assim que a gente consegue compreender, porque como a gente estuda muito a jornada do cliente, Sim. estuda cada cliente, para nós é único, né? A gente consegue entender e compreender ele para ver se dentro do momento que a gente enxerga hoje é o momento dele real de compra ou não. E tem várias pessoas que têm se aberto a comprar daí, quando elas entendem realmente os tipos de propostas que elas podem fazer e o retorno que elas têm nas aplicações que elas podem vir trazendo para o mercado imobiliário.
eu não preciso escolher por um ou outro, eu posso jogar nos dois times ao mesmo tempo. Então essa situação, assim, eu vejo como um momento, de repente, único e favorável, como a gente teve lá em 16, 17. Nós vivíamos mais ou menos um momento parecido. E muita gente dizia, não é o momento de comprar agora, taxa Selic alta. Naquela época nós nem tinha batido a 15, nós tinha batido 13,75, se eu não me engano. Não vou lembrar o número correto agora. Mas o pessoal dizia, vamos deixar para depois. Eu acho que é melhor deixar para depois. O que aconteceu? Imagina tu em 2022, 2023 poder ter comprado imóvel com preço de 2017. Sim. Eu vejo o mesmo cenário hoje. Sim, vai continuar subindo. Né? A minha visão do cenário é o essa. valor dos imóveis. Eu vejo que é o melhor momento de vir para o mercado. Parece que tá tudo caro, mas faz proposta. Não tá caro. Entendeu? Vai ficar barato em 2028 tu olhar para os imóveis com o preço de 2025. É essa a minha visão, assim, que eu vejo o mercado. Então, eu acho que é um bom momento para as pessoas realmente se abrirem, assim, e vir jogar aqui dentro do time. Não, e engraçado, né, Stefano, que quando a gente estava em São Paulo, foi falado exatamente isso. Foi falado exatamente isso, das desculpas que as pessoas estão dando para investir ou não no mercado. E lá em São Paulo, que é um mundo totalmente... todo mundo falando a mesma coisa. É o momento. É o momento. Então, assim, ficar dando desculpa, porque isso, aquilo, ou bota desculpa numa coisa. Não existe mais essa desculpa. O momento de comprar, de fazer proposta é agora. Então, assim, essa nossa conversa essa nossa mentoria com o Guilherme Machado, que vai participar, o Joel J, enfim, é justamente para a gente melhorar ainda mais nessas nossas negociações com os nossos clientes, né? De poder, porque assim, a gente tem que ensinar o cliente muitas vezes, né? Às vezes o cliente, ele vem pro mercado, quer comprar, mas ele assim, ele não sabe, ele não entende. E aí a gente tem uma dificuldade às vezes de fazer ele entender o porquê que aquele valor do metro quadrado é aquele valor do metro quadrado. É que são os gatilhos, né? Que o mercado tem. É que Gramado hoje tu pode comprar imóvel de 10 mil a 40 mil reais metro quadrado. Mas a gente tem que... só que daí assim, a gente tem que ensinar o cliente, tem que explicar para ele o porquê que custa isso, entendeu? Porque assim, acontece muitas vezes do cliente dizer assim, meu sonho é morar na rua coberta, 2 dormitórios, mas eu tenho 400 mil reais, sabe? Porque na cabeça dele, 400 mil reais é o dinheiro da vida dele. É muito dinheiro para ele. Mas ele não entende que para Gramado, para onde ele quer, 400 mil reais não vai dar. Então a gente tem que vir ensinando, explicando, fazendo ele entender que Gramado é um sonho. E é um sonho que muita gente quer, e é uma cidade maravilhosa, é aquela tranquilidade, aquela paz, aquela segurança. Isso agrega valor. A mesma coisa o que está acontecendo em Balneário, né? Que tu tá indo com a Insider para Balneário e tá sendo maravilhoso, né? A Santa Catarina tá... E só que lá as pessoas já entenderam, né? Então aqui a gente também tem que fazer o povo entender isso aqui. E eu acho que essa mentoria, isso que o Guilherme Machado, o Joel J, eu acho que vai trazer muita coisa boa ainda para Projeta nesses 6 meses, né? Acho que é o que esperamos, né? Não, vai ser maravilhoso, não tem como não ser, já foi maravilhoso. Já foi maravilhoso estar no evento. Exato. Participar daquela mentoria seleta na segunda-feira que a gente foi, que eram era só 17 corretores. Mas não tinha 17 lá. Acho que não tinha menos até, tinha né? menos. Mas eram para 17 convidados. Exato. E nós estávamos E lá. nós estávamos lá. Foi muito... Não, e o relacionamento que proporcionou para nós, que desse evento que pode acontecer em São Paulo também no mês de agosto, né? Foi uma conversa que tinha pessoas ali, foi uma conversa, evento em São Paulo. Então, assim, as portas vão se abrindo e a gente vai conseguindo... É que, na verdade, as portas podem abrir para qualquer um que queira se movimentar. Estar em movimento é importante. Estar né? em movimento. Acho que essa é a nossa batida, que a gente acho que às vezes até se olha assim, pô, será que não era hora de dar uma
Vamos mais devagar, a gente não consegue. Não é de nós, consegue. assim, a gente tá sempre criando, sempre se movimentando, entendeu? E isso eu acho que é muito importante, assim, para qualquer pessoa, em qualquer carreira, em qualquer área, que queira evoluir, é se movimentar. Uhum. Às vezes, eu não posso me movimentar, eu não posso ir porque, os custos e tal, cara, te esforça, dá um jeito, faz uma proposição para alguma incorporadora, como foi o meu caso lá em 2018. Sim. A primeira vez que eu fui a São Paulo participar de uma coisa, eu queria muito ir, e eu fiz uma proposição e fui convidado pela minha incorporadora, que foi o Rodrigo da BR, que me levou com tudo pago, eu nem gastei para estar lá. Para aprender como eu poderia fazer um empreendimento virar sucesso em 2019. Só que eu fui de corpo e alma e a gente fez virar sucesso em 2019. Sim. E aí que virou essa questão de ganhar o Guilherme Machado e tudo mais. Mas eu acho que muito tá em a pessoa parar de dar desculpa e querer realmente se movimentar e se movimentar. Estudar, ler, ir atrás de como o mercado que eu atuo, ele funciona, quem são os players desse mercado, em quem eu tenho que me espelhar nisso. E aí eu vou conseguindo subir os degraus e galgar para começar a voar um voo um pouquinho mais longe, né? E nesse nosso podcast aqui da Projeta, a gente vai mostrar cada vez mais toda essa evolução, né? Exato. Porque assim, esse é o primeiro podcast que a gente está fazendo para contar a história da Projeta. Hoje é um start, né? Num movimento que a gente está fazendo, que também está fazendo parte das nossas rotinas. E aí, assim, cada podcast nosso vai vir um convidado diferente, um incorporador diferente, um nome diferente, para ir trazendo todas essas experiências que a gente trouxe para eles, dos resultados que a gente trouxe para eles e para nós, obviamente, né? Mas para todo mundo estar a par do que a gente consegue fazer, os resultados que a gente consegue mostrar, né? O que a gente... E aí todo podcast vai ter novidades. Vai ser sempre informação ali dos resultados que a gente traz, né? Dos aprendizados que a gente vai ter. Porque agora, a partir de julho, vai vir muita coisa aí. A gente vai receber Guilherme Machado em Gramado, entendeu? A gente vai receber ele em Gramado. Então, assim, vai ter muita coisa vindo, né? Para os próximos aí. E a gente vai mantendo, então, essas pessoas sempre atualizadas de tudo isso que a gente está fazendo dos nossos resultados. Eu acho que isso vai ser muito bom para nós. Muito. Então tá, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu contar uma breve história aqui de como... Brevemente uma história cumprida, na verdade, não é uma breve história, né? Contar um pouco para vocês os bastidores da Projeta, como surgiu isso tudo, para que realmente o cliente Projeta, ele entenda que a gente está aqui numa batida de evolução, que a gente está aqui numa batida de agregar experiências para o cliente, e que o nosso sonho, o nosso desejo é sempre conseguir evoluir junto com o mercado e agregar bastante para o mercado imobiliário. Fica o nosso convite. O nosso próximo podcast ele não está com data marcada ainda, mas ele vai ser com o Ricardinho, que é secretário de turismo aqui de Gramado. Esse podcast vai ser bem legal para quem quer conhecer um pouquinho mais de Gramado. O Ricardinho é uma pessoa excepcional, excelente, um cara de bom papo, assim, acho que vocês vão adorar ouvir o que ele tem para dizer e a maneira como ele diz as coisas, né? E ele tem conseguido várias coisas bacanas para Gramado, a gente acompanha ele muito nas redes aí, enfim, né? Esses dias conseguiu um caminho aqui, né, da Linha Bonita, né? Conseguiu colocar, se eu não me engano, ele ganhou uma premiação nesse caminho da Linha Bonita, na questão de turismo, enfim. Então, claro, Gramado é uma cidade turística, ela é uma cidade de referência, né? E a prefeitura tem feito um trabalho extraordinário na parte do turismo, ao comando do Ricardinho aí, e com certeza, né, com o apoio aí do prefeito, do vice-prefeito. Então fica o convite para vocês para conhecer um pouquinho mais de Gramado e o que o Ricardinho vai ter para dizer para nós. Né? Exatamente. E é muito legal, Gramado tá vindo com muita... A gente fala só de imóvel, enfim, mas Gramado agora tá vindo com eventos, cada vez mais eventos. Mais parques, mais atrações. Gramado. Mais atrativos. Tá, E essa conversa com ele vai ser exatamente isso, assim, de mostrar para vocês o que Gramado realmente é, além do que vocês vê ali de anúncio, disso e daquilo, assim, vai ser um bate-papo bem legal. Gramado é a experiência, né? Não tem, é a experiência do início ao final. Não tá. Muito obrigado. Vai ser um papo-chave bem legal. Vai ser bem legal. Até mais.